Pronto. Bem, mais uma vez, como a gente está começando agora, bom dia a todos. Como eu ouço sempre do, do nosso irmão Davi, um dos nossos irmãos Davi, né? Espero que todos estejam muito bem, espero que todos tenham passado uma boa semana, espero que todos estejam em paz. E assim também como nos fala o Alessandro sempre, que nós nos desliguemos, né? Antes a gente falava, desliguemos os telefones para que a gente pudesse estar aqui. Nesse momento, a gente precisa estar ligado no telefone, mas que essa ligação com o telefone seja apenas para que nós possamos nos conectar a Deus. Então, que nós nos desliguemos do mundo exterior e que nesse momento nós possamos estar mais próximos a Deus, mais conectados a Deus, para que assim nós possamos aprender um pouco mais do que Ele tem para nós, para que a nossa vida seja um pouco mais de acordo com a que Deus tem preparado para nós e aquilo que Ele espera de nós. Nessa semana, eu fiz uma reflexão sobre o Salmo 91. Eu acho que ele é conhecido de todos. É muito fácil a gente encontrar Bíblias abertas em estabelecimentos, em casas, que ficam paradas nesse salmo. E por que tantas pessoas gostam dele e tem esses versículos como sendo ali alguma coisa, como uma âncora, como o mais importante? Porque ele nos oferece uma proteção. Porque ele nos fala que nós vamos ser protegidos por Deus. E como é bom ser protegido por Deus, né? Como é bom saber que eu posso ter a proteção de Deus. Mas todos podem ter essa proteção? Todos nós somos protegidos por Deus. Deus está protegendo a todos de igual modo. Deus quer proteger a todos de igual modo. Ele, quando ele nos fez, ele não nos fez para que nós ficássemos desprotegidos ou para que a gente sofresse. Ele fez a gente pensando num bem muito maior. E no Salmo 91, logo no início, eu vou ler aqui, tá? Deixa eu abrir a minha Bíblia, que está também no telefone. Então, no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Durante muito tempo, eu li errado esse versículo. Eu lia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra e descansa à sombra. Então eu entendia que todo mundo estava ali, que todo mundo já estava habitando nesse esconderijo e descansando à sombra do Altíssimo. Hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo que para que se eu quiser descansar na sombra desse Altíssimo, se eu quiser ter essa proteção, esse refresco nesses tempos que a gente vive, eu preciso habitar no Altíssimo. Mas como que eu habito no Altíssimo? Porque habitar no Altíssimo é estar na mesma casa que Deus está, é estar no mesmo lugar que Deus está. Assim, Deus está num lugar maravilhoso, mas como eu, sendo pecador, como eu, fazendo todas as coisas de errado que eu faço, eu posso estar no mesmo lugar aonde Deus está. Porque quando eu estiver lá, Ele vai ser a minha fortaleza. Quando eu estiver à sombra de Deus, quando eu estiver amparado pelas mãos de Deus, Ele vai ser a minha proteção, Ele vai ser a minha fortaleza. E Deus nos traz muitos benefícios, Ele fala de muitos benefícios quando a gente estiver lá. A gente não vai sofrer, a gente não vai ter dor. É isso mesmo? Acho que não, né? A gente vai ter essas dores, a gente vai passar por esses sofrimentos. A partir do versículo 3, ele fala assim, ó, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo, Broquel. Não terás medo do temor da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Bem, o tempo que nós estamos vivendo hoje é muito propício a isso. Nós estamos vivendo em um momento que temos uma peste.
que traz mortandade a muitas pessoas. Mas e a promessa dele? E a promessa de que ele nos protegeria de tudo isso? Quando nós pensamos que essa proteção vem aqui para a nossa vida, para os dias que estamos vivendo aqui, nós estamos olhando para todas essas promessas de Deus com um olhar muito pequeno. Porque o que Deus preparou para nós, desde que Ele começou a constituir o mundo, foi um lugar muito maior do que tudo isso. Ele preparou para a gente o paraíso. Ele preparou para a gente um lugar aonde todos viverão em paz, aonde nós não precisar, não, a gente não vai precisar de todas essas proteções que a gente precisa hoje, porque lá não vão ter dessas ameaças externas que tem hoje. Então, quando Deus vem aqui em Salmos e fala para a gente que Ele vai nos proteger, não é que essas coisas não acontecerão. Os sofrimentos virão. A própria Bíblia nos diz em vários trechos, em várias partes, que nós sofreremos. Vários cristãos do primeiro século foram mortos e sofreram por pregarem a Cristo. Mas e essa promessa? Essa promessa, ela traz para a gente que mesmo que todas essas coisas aconteçam, Deus estará conosco. E a nossa salvação não será impedida por isso. Então, quando eu levo a minha vida para dentro da casa de Deus, quando eu me regozijo na habitação que Deus está, ainda que eu sofra, ainda que tenha Covid, outras pestes, ou seja o que for, a minha salvação não será ameaçada. Porque Deus está comigo e Ele vai me proteger. Então, nós precisamos nos ligar a Deus para entender que este benefício está muito além daquelas coisas que nós nos preocupamos. E nós realmente nos preocupamos com isso. Porque nós somos carnais. Porque nós somos defeituosos e nós não conseguimos ver além. Não é porque nós não queremos, mas porque está além da nossa capacidade. Por enquanto, nós temos a fé e a esperança desse lugar maravilhoso. Mas um dia, quando nós estivermos com Ele, é que nós realmente vamos entender o tamanho dessa maravilha. E só lá nós vamos conseguir dar a tamanha dimensão de passagens como essas, que nos dão essa esperança, que nos dão essa segurança, que independente do que acontecer, nós vamos estar com Cristo. Ainda que nós tenhamos 120 anos de sofrimento aqui na Terra, nós teremos uma eternidade no paraíso. E que são 120 anos perto da eternidade? O que são os tempos que nós passamos aqui, por mais que sejam sofridos, perto de todo o tempo que nós vamos passar com Cristo em um lugar onde não há dor, onde não há sofrimento. Mas para isso nós precisamos estar com Deus. Para isso nós precisamos buscar a Deus. E como nós fazemos isso? Como nós chegamos mais perto de Deus? Como nós podemos estar mais perto daquilo que Deus quer que nós sejamos? A primeira coisa é buscar a Cristo, porque Ele é o caminho. Ele já nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, é buscar a Cristo. E como estar em Cristo? Através da igreja. Não do prédio físico, não em grupos religiosos, mas participar do corpo de Cristo. Porque, como nos disse na última semana, e o Lucas nos trouxe muito bem, nós precisamos fazer parte de um corpo. Nós precisamos estar reunidos em um corpo. E o corpo de Cristo é o caminho para isso. O corpo de Cristo é composto por pessoas defeituosas. Todas as pessoas que fazem parte desse corpo têm algum defeito. E se eu quero fazer parte desse corpo, eu preciso entender que eu também tenho essas falhas, eu também tenho esses defeitos. E quando a gente faz parte desse corpo, quando a gente deseja fazer parte desse corpo, porque entende que os benefícios que a gente vai ter são muito maiores do que qualquer coisa,
a gente precisa aceitar essas falhas. E a gente precisa aceitar que a gente precisa estar em comunhão com outras pessoas que também têm falhas. E aí fica complicado, porque as falhas dos outros não são iguais às minhas falhas. A falha do outro dói muito em mim, porque de repente aquela falha eu não tenho. E é fácil eu falar que a pessoa está fazendo errado e que ela tem que melhorar, porque eu já aprendi a fazer aquilo. Mas e o que eu ainda faço de errado? E a outra pessoa já aprendeu. Isso é difícil. Isso é muito difícil. E é por isso que a gente tem que vir com o coração de quem está buscando a Cristo. Porque nesse momento, a gente deixa de olhar para esses defeitos do outro e começa a entender que eu preciso das qualidades que o outro já tem que eu não conseguia desenvolver. Por isso que o corpo de Cristo é feito de várias partes. Por isso que cada um constitui uma parte do corpo de Cristo. Para que nós nos apoiemos uns nos outros e assim um dia nós possamos estar com Cristo. Para que a gente consiga encontrar no outro aquilo que falta na gente. Mas para isso eu preciso fazer parte de um corpo. E às vezes fazer parte de um corpo para muitas pessoas é só participar de um culto no domingo ou em qualquer dia da semana, repetir rituais. Eu participo da ceia, eu participo da oferta, eu faço uma oração, depois eu desligo e vou embora. Fazer parte do corpo é entender que esses rituais não podem ser automáticos. Eu não posso simplesmente esperar alguém falar, agora é hora da ceia, então eu vou lá, pego o pão, pego o vinho, tomo e pronto. Eu preciso entender cada momento daquilo, porque isso é um culto que a gente faz a Deus. E Deus não quer nada automático. Deus não quer nenhum sacrifício que seja automático, que a gente não entenda o que a gente está fazendo. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. A gente precisa ter o conhecimento exato de cada ato que a gente faz. Então, pode ser que apenas essas 2 horas seja suficiente para estar em comunhão com Deus? Sim. Desde que eu esteja aqui me entregando de coração. Desde que eu esteja realmente participando de cada ato que é feito. Se nós conseguirmos fazer isso à distância, muito bom. Se nós precisamos estar aqui, que estejamos aqui. Mas independente da distância que estamos fisicamente, nós precisamos estar conectados no mesmo corpo. Nós precisamos estar juntos para que a gente se ligue a Deus. Deus depois, ele não vai levar isso em consideração. Ah, mas eu não fiz por isso. Assim, você fez parte do corpo ou você não fez parte do corpo. E nós sabemos quando nós estamos ou não estamos fazendo. Nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo, que nós deveríamos fazer diferente. Na grande maioria das vezes, nós sabemos. Pode ser que a gente não queira aceitar. Pode ser que a gente procure desculpas. Mas a gente conhece. Eu sei as minhas falhas. Eu sei aonde eu preciso melhorar. Porque eu entendo que eu sou pecador e eu entendo que eu preciso melhorar essas coisas. Eu não quero ser perfeito. Em momento nenhum eu vou chegar a essa perfeição, mas eu preciso entender quais são os pontos e o que eu consigo melhorar e o que eu vou precisar de uma outra pessoa para me ajudar. Mas para isso eu preciso estar conectado às pessoas. Eu não consigo me conectar a Deus se eu não estiver conectado a pessoas. Já partindo para o fim, em Mateus 18, Cristo fala, em Mateus 18, 20, ele fala que onde estiverem 2 ou mais reunidos, ele estará presente. Eu consigo me conectar a Cristo sozinho? Eu preciso de pelo menos mais uma pessoa. Porque eu preciso de pelo menos mais um pensamento diferente do meu. Eu preciso de pelo menos mais uma pessoa para me mostrar quais são os pontos de falha que eu ainda não vi. Eu preciso de pelo menos mais uma pessoa para que eu ouça as suas angústias e ajude ele naquilo que for necessário. Eu preciso de pelo menos mais uma pessoa. Eu nunca vou conseguir fazer isso sozinho. E às vezes a gente acha que consegue, porque a gente tem sucesso no trabalho, porque a gente tem sucesso no emprego, porque a gente tem sucesso em situações
separadas onde a gente age. Mas quando a gente fala de Deus, é muito maior do que qualquer coisa que a gente pensa. E para isso, eu preciso de pessoas. Eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso falar com as pessoas. Não basta simplesmente fazer parte do mesmo grupo e não saber quem são essas pessoas que fazem parte desse grupo. Quem são essas pessoas? Quais são as dificuldades de cada um? O que cada um precisa? O que eu preciso de cada uma dessas pessoas? Em que essas pessoas conseguem me ajudar espiritualmente? Como eu posso contribuir? Essas perguntas a gente precisa se fazer constantemente. A gente sempre tem que lembrar disso, porque são nessas perguntas que a gente consegue entender e exercer o amor que Deus fala na Bíblia. Porque se eu não amar aquele que está do meu lado, como eu vou amar a Deus? Mas para que eu ame essas pessoas, eu preciso conhecê-las. E para conhecê-las, eu preciso estar próximo delas. Seja fisicamente, seja online, mas eu preciso estar próximo. A gente está passando por um momento de pandemia, onde a gente tem várias situações que, se nós entrarmos na zona de conforto, vamos nos afastar. Porque é cômodo, porque é fácil. Eu fico da minha casa, eu participo do culto, eu desligo o telefone, eu vou para o meu trabalho, eu me isolo da doença. Só que quando eu me isolo da doença, eu também me isolo das pessoas. E é isso que Deus quer? Pode ser que eu consiga fazer esse isolamento, mas eu preciso me conectar às pessoas. Para aqueles que conseguem fazer isso virtualmente, muito bom. Mas para aqueles que não conseguem, a gente precisa encontrar uma forma. Eu não estou falando aqui que a gente tem que esquecer toda a segurança, que a gente tem que ser irresponsável e não tomar vacina e sair por aí falando com todo mundo como se nada tivesse acontecendo. Mas esse deve ser um esforço que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos esforçar e nos sacrificar para que a gente consiga realmente fazer parte de um corpo de Cristo. Porque eu preciso de, no mínimo, mais uma pessoa do meu lado para que eu divida esse caminho, para que eu divida essa luta. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente nos mantermos conectados a Deus, que durante essa semana, durante todos os momentos, a gente sempre lembre que Deus está conosco, que assim como ele fala no Salmo 91, ele quer nos proteger, ele está lá. Então, que nós busquemos esse refúgio, que nós estejamos nele, para que ele possa ser a nossa sombra, para que independente de qualquer mal que aconteça, nós estejamos seguros nos seus braços. Que Deus nos abençoe, que Cristo esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Liga o